Bom dia, pessoal do sétimo ano. Mais uma vez aqui vamos dar continuidade ao conteúdo sobre números inteiros, e ainda se tratando de operações, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de potenciação e radiciação. Aí, antes de nós fazermos a resolução das questões, tem uma coisa que eu preciso que vocês notem, tá? Através desse exemplo aqui. Se eu tiver um número negativo entre parênteses elevado a um expoente par, o resultado será positivo, tá? Por quê? Vejam bem, menos 3 elevado a 4 seria igual a mais 81. Por quê? Porque, como você sabe, quando temos uma base elevada a um dado expoente, tá? Ou nesse caso aqui temos um menos 3 elevado a 4. Então, dessa forma, esse número menos 3 vai estar se multiplicando 4 vezes. Observem, teríamos então menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então você pode fazer a multiplicação aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 daria mais 9. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Seria mais 9. Agora, se você multiplicar menos 3 vezes menos 3, daria mais 9 também. Certo? Agora você multiplica aqui, ó, mais 9 vezes mais 9, que seria igual a 81, ou mais 81, tá? Como vocês podem notar, se tivermos um número, vou botar aqui menos 4 elevado a 3, um número par ou um número ímpar negativo, entre parênteses, elevado a um expoente ímpar, tá? Vocês podem notar que o 3 aqui é ímpar. Esse resultado será negativo. Por exemplo, aqui temos o menos 4 elevado a 3, ou menos 4 ao cubo. Isso aqui seria menos 64, ok? Ou seja, seria um número negativo. Por quê? Observem que esse número aqui, menos 4, estaria se multiplicando, então, 3 vezes. Então, seria o menos 4 vezes o menos 4 vezes o menos 4. Menos 4 vezes menos 4 seria mais 16. Mais 16 vezes o menos 4 seria igual a menos 64, como já foi colocada a resposta aqui, ok? Então, observe esses detalhes aqui, tá? Se o expoente, tá, for par e o número negativo estiver entre parênteses, então o resultado será positivo. Porém, se esse número estiver entre parênteses, se esse número negativo estiver entre parênteses elevado a um expoente ímpar, o resultado será negativo. Outra coisa também que vocês devem estar atento: quando tivermos um número elevado ao expoente par, por exemplo, menos 2 elevado a 4, e tivermos menos 2 sem o parênteses elevado a 4, esse resultado aqui será um número negativo, será menos 16. Agora, nesse caso aqui, que ele está entre parênteses, tá? O resultado será positivo, será mais 16, ok? Por que isso? Observe que aqui nós temos o menos 2 entre parênteses elevado a 4, enquanto que aqui nós temos apenas o 2 elevado a 4, tá? Esse menos aqui, esse sinal, não está sendo elevado a esse expoente também. Ele só vai ser elevado ao expoente quando tiver entre parênteses. Então agora nós vamos à resolução das questões. Fazendo a correção aqui, pessoal, agora da primeira questão. Diz o seguinte: calcule o valor de item A, mais 8 elevado a 2. Ora, isso será igual, mais 8 elevado a 2 é a mesma coisa, 8 vezes 8, que é igual a 64 positivo. Agora temos aqui, menos 8 elevado a 2, ou menos 8 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que menos 8 vezes menos 8, que é igual a mais 64 também. Na letra C, nós temos mais 8 elevado a 3, ou mais 8 ao cubo. Isso seria a mesma coisa que mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8. Mais 8 vezes mais 8 vezes mais 8, que é igual a 512. E temos aqui agora, pessoal, como eu citei agora há pouco na explicação inicial, temos aqui, ó, menos
menos 8 elevado a 3, ou menos 8 ao cubo, que é a mesma coisa que menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Isso é igual a menos 512, tá? Isso, como vocês podem ver, o expoente aqui é ímpar, tá? Se o expoente é ímpar e o número negativo, e temos um número negativo entre parênteses aqui, o resultado será negativo. E se não tivesse parêntese também, pessoal, o resultado também seria negativo, pelo que eu expliquei inicialmente para vocês. Agora temos aqui menos 1 elevado a 8. Isso é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E com isso, pessoal, nós temos certeza que esse menos 1 elevado a 8, o expoente aqui é par, o resultado será mais 1, será positivo. E por fim, temos aqui menos 1000 elevado a 0, que será igual a 1. Tá? Todo número elevado a 0 é 1. Então, pessoal, temos aqui a segunda questão que diz o seguinte: aplicando as propriedades com potências de mesma base, reduza cada expressão a uma só potência. Aí temos aqui, ó, menos 8 elevado a 5 vezes menos 8 vezes menos 8 elevado a 4. Como vocês devem lembrar, temos aquela primeira propriedade da potenciação, que multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Então aqui a base será o menos 8 elevado a 5 mais 1. Esse 1 aqui vem daqui, tá, pessoal? Mesmo não aparecendo, mas tem um aqui, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, mais o 4, que é esse outro expoente aqui. Então isso será igual a menos 8 elevado a 5 mais 1, 6, 6 mais 4, 10. Então, essa multiplicação aqui de bases, potência de bases iguais, é a mesma coisa que menos 8 elevado a 10, ok? Temos aqui essa outra situação, onde temos menos 2, ou melhor, temos mais 2 elevado a 6, e esse mais 2 elevado a 6 está elevado ao expoente 2. Então, como vocês sabem, temos a propriedade que diz que se temos uma potência e queremos elevar esta potência a um expoente, nós conservamos a base, que é o mais 2, e multiplicamos, tá? Multiplicamos os expoentes. Então fica 6 vezes 2, que isso será igual então a mais 2 elevado a 12. Temos aqui agora menos 10 elevado a 9 dividido por menos 10 elevado a 6. Quando temos divisão de bases iguais, nós conservamos a base, tá? E subtraímos os expoentes. Então a base aqui é o menos 10 e temos o expoente 9, ou seja, conservamos a base e subtraímos o expoente. Então fica 9 aqui em cima menos o 6. Isso será igual a menos 10 elevado 9 menos 6, 3. Então isso aqui é a mesma coisa que menos 10 elevado a 3. Novamente aqui temos a aplicação da mesma propriedade da letra A, onde temos multiplicação de bases iguais, onde nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Isso será igual então a mais 9 e somar os expoentes. Como você já sabe, quando não aparece nenhum expoente aqui, é o 1. Então fica 1 mais 11 mais 8. Isso então será igual a mais 9 elevado a 11 mais 1, 12. 12 mais 8, tá? Então essa expressão aqui é a mesma coisa que mais 9 elevado a 20. Outra vez temos aqui a situação em que aplicamos a propriedade de potências de bases iguais na divisão. Então temos aqui a divisão de menos 13 elevado a 20 por menos 13 elevado a 14. Novamente nós conservamos a base, que é o menos 13, e subtraímos o expoente, que é o 20 menos o 14. Isso será igual a menos 13 elevado a 20 menos 14, 6. Outra vez temos aqui a situação de multiplicação ou de elevarmos uma potência a um expoente. Conservamos a base, que é o mais, conservamos a base mais 7 e multiplicamos os expoentes, 4 vezes 3. Isso será igual a mais 7 elevado 4 vezes 3, 12. E aqui aplicamos a
propriedade novamente da multiplicação de potências de bases iguais, onde nós vamos somar os expoentes. Ficamos então com mais 10, que conservamos a base e somamos os expoentes. 5 mais 1 mais 8. Isso será igual então a mais 10 elevado a 5 mais 1, 6, e 6 mais 8, 14. Pronto, estava aí. E para finalizar, aqui temos a letra H. Então 20 elevado a 7 dividido por mais 20 elevado a 6. Novamente conservamos aqui a base, que é o mais 20, e subtraímos o expoente, que é o 7 menos 6. Isso será então igual a mais 20, e 7 menos 6 é 1. E isso será a mesma coisa que 20. Então, pessoal, encerramos aqui a correção da segunda questão e vamos fazer a terceira questão. Então, pessoal, dando continuidade aqui à terceira questão, a correção, temos aqui a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Temos aqui menos a raiz de 64. A raiz de 64, pessoal, é 8. Mas tem um menos aqui fora. Então será menos 8. Por quê? Porque isso aqui seria escrito da seguinte forma. Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Tá? Mas como novamente, o menos, tá, desse menos 8 aqui não é de dentro da raiz. Ok? É de fora. É como se tivesse menos 1 vezes a raiz de 64, ok? E temos a raiz quadrada aqui de 100, que vai ser 10. Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Temos aqui menos a raiz quadrada de 49. Então, esse menos vem de fora, que fica menos 7. Porque a raiz quadrada de 49 é 7, tá? A raiz quadrada de menos 49 não existe, tá, pessoal? Não existe raiz quadrada de números negativos dentro do conjunto dos reais, ok? Por isso que esse menos aqui de fora, tá? Ele torna essa raiz aqui negativa. E temos aqui a raiz quadrada de 400, que é 20, porque 20 vezes 20 é igual a 400. E temos aqui menos a raiz quadrada de 900. Novamente, vamos ter então menos 30. Tá? Porque esse menos veio de fora, não de dentro da raiz. Ok? Ou de dentro do radical. E temos aqui menos a raiz quadrada de 2500. Que será menos, nesse caso, menos 50. Porque 50 vezes 50 é igual a 2500. Mas, outra vez, repetindo, para vocês não esquecerem, esse menos aqui vem de fora, tá, pessoal? Porque, vou colocar aqui logo, se fosse a raiz quadrada de menos 2500, esse número aqui, tá, pessoal, não existe dentro dos reais, ok? Dentro do conjunto dos reais, essa raiz aqui não existe. Assim como a do menos 49 também não existe, a do menos 4 e assim por diante, tá? Qualquer número aqui negativo aqui não vai haver raiz quadrada dentro do conjunto dos reais, ok? Raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Então, pessoal, é isso, tá? Que a gente tem para hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês me falem no grupo, tá? Durante a aula. E bons estudos!